Fala galera, estamos aqui de volta no Suncast e hoje a gente tem um episódio muito especial para você empresário. Vocês vão tirar muitas dicas e insights bons, então acompanha a gente que esse Suncast vai ser especial. Está com um convidado especial, uma pessoa aí que eu admiro bastante. Conheci ele no curso que a gente fez junto, né? E, cara, foi uma das pessoas ali que se diferenciou. Vi que, cara, eu tenho muito para aprender com ele. E eu espero aqui que a gente consiga trazer bons insights para vocês aí de casa. Não é isso? Bom, vamos me ajudar hoje nesse podcast aí, tá preparado? Com certeza. Então, comece aí se apresentando o pessoal de casa e apresentando o nosso convidado. Bom, meu nome é Fábio, primeiro podcast com vocês. Sou supervisor financeiro aqui da Santrans, a pedido do Rafael, meu colega. E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, que é o Dr. Demis Brito. Ele é advogado tributário, ex-conselheiro do CARF, ex-juiz também do TTI, TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Tem alguns livros de coautoria, também publicados, sobre tributação, principalmente na parte aduaneira. Acabou de finalizar o curso do G4 relacionado a gestão estratégica para aumentar seu portfólio em relação a conselheiro de grandes empresas e atua hoje com mercado de consultoria em grandes companhias nacionais e multinacionais. É o homem do... Se tem alguém que conhece de tributação, tá aqui nessa mesa hoje, é isso? O Fábio já fez toda a consulta dele antes do início da gravação, né? Já fez 4 questionamentos aí, que depois eu vou mandar a conta pro Rafael. O Rafael vai ter que acertar. Já vou aproveitar para te pagar a conta aqui com o nosso brinde do Suncast. Muito aqui, bom. Muito obrigado. Agradecer por ter vindo aqui no nosso podcast, cara. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui pessoalmente o Rafael, porque é uma pessoa que eu admiro. Indiferente da empresa que ele já construiu e vem construindo com um crescimento ainda maior, uma pessoa totalmente diferenciada, na minha opinião. Não estou falando isso porque eu estou pessoalmente aqui com você. Realmente é uma admiração que eu tenho com as políticas que você emprega na sua empresa por gerir pessoas, plano de carreira, que hoje é um pouco difícil, né? Eu presto serviço para grandes empresas multinacionais, então eu estou... questão de rotina de lidar com processos. Então eu já te parabenizo e eu agradeço, é uma satisfação estar aqui no podcast de vocês. Pô, essas palavras audiência... aí, vindo de quem vem, eu fico lisonjeado. Não, obrigado. Mas cara. É sincero, obrigado. É sincero mesmo. Não é porque eu tô aqui no podcast. O Fábio já fez os questionamentos, mas não tem problema. Sou muito curioso nessa parte. Bastante curioso. A gente falou um pouco sobre política, falamos um pouco sobre economia, o rumo da indústria. Falamos sobre importação, exportações, enfim, que também é o business aqui da Santrans. O que eu acho interessante, só dar uma reforçada aqui sobre o meu campo de atuação, eu busco muito a questão, é um pouco diferente. A gente judicializa, sim, de fato, porque é necessário fazer isso. Sim. Mas o escritório, eu, na pessoa física, né, eu já passei pelo Conselho de Administração, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, o qual eu tive a oportunidade ali de entender um pouco melhor as operações, que eu julgava os processos, fui da Câmara Superior, isso me trouxe uma experiência para entender operações. E eu me concentrei muito... Para dar até um ponto para o pessoal de casa, você consegue dar uma explicada do que é o CARF para o pessoal entender? Sim, eu explico. O CARF, ele é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Então vamos lá, para simplificar. Quando você recebe uma intimação, o contribuinte se explica, ele apresenta ali uma manifestação e acaba virando um auto de infração ou não. Esse auto de infração, ele é julgado por uma delegacia de julgamento, que é a DRJ. Isso é da Receita Federal. Uhum. Com uma decisão favorável ou desfavorável, isso vai para o CARF, para o julgamento, onde é um órgão paritário, onde tem conselheiros dos contribuintes e da Fazenda. Então você tem que ter uma indicação, no caso de contribuintes. Lá, os conselheiros da Receita Federal, eles são de carreira. No caso dos contribuintes, passa por um processo seletivo, tem que ter uma relevância em matéria tributária, já ter experiência comprovada, e passa-se ao julgamento. Aí você tem a instância, que é a primeira instância, que julga os processos, é um colegiado, e você tem a Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde eu
Eu tive o privilégio de ficar por bastante tempo lá. E você julga os recursos que foram negativos ou não, no caso do primeiro grau do CARF. Essa questão do CARF, por que ela é interessante? Porque é um momento do contribuinte apresentar toda a questão de prova. Né? Então eu posso apresentar, não que no judiciário, mas a prova lá ela é avaliada de uma forma diferenciada. Você pode apresentar um laudo, enfim. E são profissionais ali que entendem de fato de matéria tributária. Se não der certo o recurso, aí vai para o judicial. Aí já é uma outra discussão. Mas essa esfera, esse rito de passagem administrativa é muito importante. Isso Sim. é muito importante. Né? É um órgão muito sério, o qual me orgulho de ter feito parte. Tenho grandes amigos ainda lá, mas é essencial. E até trazendo aqui uma pergunta, né? O seu currículo aí é impressionante, né? O Fábio aqui até teve que decorar isso aí, porque, cara, é muita passagem que você teve, muita coisa, muita experiência que eu acho que você consegue trazer para deixar o pessoal de casa que tá assistindo a gente, né? Onde você consegue ajudar empresas hoje que fazem importação, né? Que tem essa questão ali de uma análise tributária mais a fundo, onde você consegue ajudar elas hoje dentro do seu negócio? Rafael, eu acho que sua pergunta é fundamental. A questão, pelo menos na minha opinião, né? Assim, eu busco todo dia aprender e a gente sabe que quanto mais a gente aprende, a gente menos sabe. Eu dei muita importância para poder entender o processo produtivo de cada empresa. Então não basta eu ser um advogado, um consultor de empresas, ou um conselheiro, ou até um mentor de um empresário, se eu ficar só na questão da legalidade, porque a legalidade ela pode ser subjetiva, porque cada operação tem um modelo de operação. Uhum. Eu não posso... Um exemplo, eu importo por Santa Catarina. Você tem uma redução de CMS. Sim. Tá? Famosa, né? Famosa. E no meio do caminho eu posso ter uma interposição fraudulenta. Tá? É culpa do contribuinte? Não. É da empresa que, eventualmente, eu estou só supostamente dizendo. Então, com esse conhecimento da operação, a gente consegue ter uma fotografia, um raio-x um pouco melhor. Por que um pouco melhor? Eu estou entendendo o que você está importando. Eu vou avaliar como que você vai importar isso. É uma importação por conta própria? Como que você... Então eu consigo dar um norte para ele, no caso para o contribuinte, para o cliente, enfim, para ele ter os cuidados. Uma questão que parece que é operacional, mas não é operacional. Vou dar um outro exemplo que dá muito problema. Tá? Eu inicio a importação. Tá? Qual o NCM adequada para essa importação? Será que é aquela outros, ou outras, né? A gente fala que tem uma tributação um pouco menor? Será que isso vai, no final do dia, isso vai dar um efeito prático? Não, você vai ter uma retenção ali de mercadoria em desconformidade com uma classificação fiscal. Então são questões ali que são mínimas e que você consegue ajustar e reduzir o risco no desembaraço aduaneiro, porque em regra, tudo que você desembaraça vai dar ali algum problema. Ou você dá um canal ali, não tem como. Sempre tem não é uma regra objetiva. Tem desconformidade dentro do processo de desembaraço aduaneiro. Então, para finalizar o raciocínio, o que eu entendo é você tem que conhecer seu cliente. Você tem que conhecer o que ele faz. Não adianta eu dizer, olha, o direito é bom, a norma não pode ser aplicada dessa forma se eu não estou sabendo, de fato, eu não estou vivendo o que ele está fazendo. Então, eu acho que é muito importante você conhecer seu cliente. Se você não conhece seu cliente, você vai atender ele friamente com um atendimento ali de uma norma, né? Se aplica ou não. E aí você tem que verificar se isso, de fato, tem uma validade jurídica ou não. Eu acho que... Vamos ver se você concorda comigo aí, né? Você tem um domínio muito grande sobre essa parte ali de impostos. Você acha que as trades, principalmente Itajaí, que você mencionou, elas acabaram banalizando o benefício fiscal sem fazer uma análise profunda, né? Eu acredito que isso aconteça, né? O pessoal faz ali aquela receita de bolo e quer vender a mesma receita para todo mundo. E aí uma segunda pergunta. Você acha que hoje ter uma boa análise fiscal pode ser o diferencial de você ganhar do seu concorrente dentro do mercado? Bom, respondendo a primeira pergunta, eu até bati um papo com o Fábio aqui nos bastidores, justamente sobre a operação de trading company
no sul. Né? No sul, enfim, tem outros lugares. A grande questão, Rafael, o que você tem que analisar? Aí volta no que eu estava falando anteriormente, conhecer o processo produtivo. Então, exemplo, o que você tem? Você tem um ICMS, se seu mercado é São Paulo, por exemplo, você tem 18%. No final do dia é 2% que você tem que pagar a prestação de serviço. O prestador de serviço que estrutura as empresas de comércio exterior ali, eles estão vendendo o serviço deles. Agora, se você vai tomar o serviço, aí você tem que observar toda a sua operação. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho 2% que eu tenho que pagar do imposto e vou desembaraçar em São Paulo. Só que eu tenho o frete ainda de Santa Catarina para São Paulo. Ou não vai fazer operação de papel, que isso é fraudulento, né? Sim. Não pode ser feito. E se eu estruturo isso diferente? Eu vou pulverizar meu custo. Quanto que custa a minha mercadoria? Minha mercadoria custa X. E se eu desembaraçar isso em São Paulo? Vai custar X. Tá. Mas eu não vou ter o valor do frete de Santa Catarina para São Paulo. Ou se eu estruturo isso dentro de um CD, de um centro de distribuição, habilitado com regimes especiais, eu posso fazer importação de outra maneira. Então, no meu ponto de vista, você tem que avaliar cada caso. Não é simplesmente, eu vou importar por determinado estado por conta da redução do ICMS. E já deixo o alerta. Reforma tributária está chegando aí. Isso vai mudar o jogo, hein? 2026, vai mudar o jogo. 2026, já começa a implementação dela. E aí eu faço uma pergunta. Não é você que vai me perguntar. Eu faço a pergunta. E os estados não vão ter mais benefício. Porque vai ser uniforme. E muito estado ganhou dinheiro e não investiu corretamente em infraestrutura para poder manter as empresas lá, hein? Eu acredito nisso. E o que vai virar Santos? Porque o atrativo era, eu tenho a redução de ICMS, outros benefícios, enfim. Só que Santos eu estou falando do mercado local de São Paulo. Mas em outros estados, como que você vai ter um gargalo ali violento? Então é uma coisa para se repensar ali muito bem como estruturar essas operações, né? Não é chegar simplesmente e falar, olha, eu vou me concentrar somente nessa redução. Então tem casos também de algumas empresas que estão partindo fora do Brasil indo para o Mercosul. Eu vou dar um exemplo de Maquila, Paraguai. Mas você fala, mas não tem porto? Não tem porto Maquila? Mas calma, Maquila você tem 75% de economia na energia elétrica, você não tem os encargos trabalhistas que você tem aqui no Brasil, é uma legislação diferenciada. Se é uma indústria, eu não importo e eu não sou revendedor. Eu tenho que ter um processo produtivo, uma industrialização. Então você já tem um caminho ali para implementar dentro do Mercosul, né? Ali, eu falo Mercosul, a região ali, né? Só para deixar claro aí Seria uma espécie de nearshoring, assim, Isso. você colocar uma base fora do país para poder aproveitar ali dos benefícios. Só que você vai industrializar, você vai implementar de fato uma industrialização. Não é não simplesmente montar uma empresa de papel. Ali de fato vai existir uma operação real mesmo. E a pergunta é, onde que eu deixo isso? Como que eu sigo logisticamente? A gente volta naquela primeira conta. Tem que fazer conta. Entender de processo produtivo. Logisticamente eu posso pela Argentina, depende do produto, depende se eu vou industrializar, se eu não vou. Então, você tem uma economia, não só do ponto de vista tributário, se você for fazer a conta de tudo, é uma economia relevante para poder sobreviver, porque a indústria vem passando um momento muito difícil, né? Acho que a economia mundial, ela teve paradigmas ali que mudaram todo o jogo, né? A pandemia mudou o jogo. Né? A pandemia mudou o jogo. Você não tem a dúvida. Ela mudou totalmente o jogo. Hoje a mão de obra chinesa ela já não é nem mais barata como era antes do que muitos países. Só que eles investiram muito em infraestrutura e o sistema tributário deles é bem desenhado para poder trazer redução de custo. Né, é muito bem estruturado e, queira ou não queira, a China é o quintal do mundo. Ela industrializa tudo hoje, né? Sim. Hoje é tudo industrializado pela China. Acho que até o microfone aqui, o microfone, tudo aqui tudo, cara, não tem que a gente pega hoje, jeito. Se não é feito lá, algum componente cara. Mas eu vou dar um outro exemplo, Rafael, que eu acho bem interessante. A questão do Uruguai também. O Uruguai, você tem uma zona franca que funciona bem. Você tem um porto
que funciona bem, você conhece, você tem operação global, Uhum. você opera em todos os países, aí, inclusive fora da América Latina. E lá é câmbio livre. Então o empresário tem que pensar diferente. Tá, se eu importo, eu tenho que fazer um acondicionamento. Então se é câmbio livre, eu já tenho uma primeira pernada do câmbio. Então meu câmbio está congelado. Para onde eu vou remeter isso? Para o Brasil, para outro país. Já é outro câmbio. Eu já tenho a primeira pernada do câmbio fora da mercadoria. E você tem um país lá que a legislação tem uma segurança jurídica. Você tem segurança jurídica no que você está tratando lá. Então você também entra no caso similar ao de maquilas. Tem redução de imposto, você tem muito reduzida a questão das contribuições referente aos trabalhadores, que isso onera muito a carga final Sim. tributária das empresas. Você tem um custo muito alto. Você tem imposto sobre imposto. Então hoje uma empresa, para se manter em pé, eu vou dar um exemplo da indústria. Você calcula todos os impostos, tem empresa que trabalha com margem de 0,5. Como que eu pego, eu vou pagar todos os impostos, todas as contribuições e vou ter margem? Você não consegue, aí é onde começa algumas companhias, algumas empresas se alavancam. Com os juros que tá hoje Com os aí, juros né? que está hoje, começa a fazer operação financeira, que não é o negócio dela. Sim. O negócio dela é industrializar e vender. Aí começa a fazer operação financeira. Exemplo, tem grandes indústrias, né? Que é operação, qual é a operação? Eu tenho Zona Franca de Manaus. Então eu vou para lá porque o crédito presumido vai me dar alguma gordura para eu poder jogar aqui para São Paulo, Bahia. Então depende do segmento. Só que aí a regra do jogo é outra, né? Você não pode ter uma operação, pelo menos no meu ponto de vista, né, não é financeira, né? Eu achei interessante que você trouxe alguns pontos aí, cara, que a reforma tributária realmente vai mudar, mas você trouxe muitos pontos internacionais. Então eu queria que deixasse, se você puder, deixar seu arroba pro pessoal que tá assistindo a gente seguir também você. Não, vou deixar o arroba assim, é Demes, é diferente, não é Demis, né, nem Denis. É Demes, é diferente, né? É origem grega, né? Mas enfim, o meu pai, falecido pai, que arrumou esse nome, mas enfim. Mas é um nome diferente, é bom pra venda, diferente, hein? é bom pra venda. É Demes.brito. Legal. Aproveitando essa questão da reforma tributária, que a gente vem discutindo aqui, eu sinto que hoje ela está sendo um pouco mais falada do que há um período atrás, e como o Rafael falou, e você também, ela vai mudar bastante o jogo, tanto na parte de importação, logística, mas também para todas as empresas de todos os segmentos do Brasil. Você vê essas empresas hoje se preparando para a reforma tributária? Você acha que hoje se fala mais nisso e quando você atuar na área, as pessoas estão te procurando mais em relação a isso? Eu acho que a gente podia até dar uma apimentada nessa pergunta. Quantos % das empresas hoje do Brasil você acha que se prepararam ou estão se preparando para a reforma tributária? Essa é uma pergunta boa, hein? Mandou bem. Pergunta. Rafael e Fábio, eu vou dividir em duas respostas. Uma geral e uma opinião do Demis. Eu acho que vale a pena. Bom, vamos lá. Eu venho estudando a reforma tributária antes dela estar em implementação. Então, quando eu estava lá em Brasília, ainda no CARF, a gente já estudava todo o projeto, né? É um projeto que eu, particularmente, como um defensor da indústria, das operações, eu acho que não está bem moldado. Mas vamos lá, eu vou seguir com a primeira pergunta, que é referente a como as empresas se prepararam. Então, assim, você tem dentro de um cenário de empresas no Brasil que você tem operações grandes, que você tem multinacionais, que tem que cumprir os deveres instrumentais, que tem reporte, tem compliance. Então essas empresas, elas estão com times internos, com consultorias, auxiliando para a implementação das novas regras. Esse é um ponto. Então as empresas que já estão alinhadas, empresas de grande porte, elas seguem um caminho, até porque são auditadas por grandes auditorias, Big Four, né? Então elas vão cumprindo ali, né, os requisitos. Por outro lado, entra o time de diretores, né, que você cumpre, mas aí você tem que entrar com planejamento estratégico. Inclusive eu presto algumas consultorias aí para algumas empresas que não basta você cumprir só os deveres instrumentais do que vem da reforma, mas você tem que estruturar a operação. E aí eu volto lá atrás. Se você não entende de operação, se você não conhece teu cliente, você não consegue avançar.
Então a gente segue aí estruturando modelo comercial, que é muito importante. Você tem que entender de modelo comercial. Você tem que entender de estrutura logística, de como eu remeto, enfim, de como eu importo, o que eu vou fazer. Então, assim, as empresas de grande porte, elas vêm se preparando. Agora, entrando já na segunda resposta, aí é uma opinião até um pouco... É uma estatística difícil de ver, é uma opinião, vamos falar, pessoal, vai. Eu vou colocar uma opinião pessoal com o que eu vivo. É diferente, então não é uma opinião vazia, é uma opinião Sim. do que eu tenho na minha base. O empresariado mudou muito. Ele mudou para o bem. Então, nós tínhamos há uns 7, 8 anos atrás um modelo de empresário que sempre, olha, vamos lutar, vamos subir um morro, resiliente, que tudo vai dar certo. Eu até brinquei com você, Fábio, eu falei, não mata, deixa na UTI, né? Sim, com certeza. Não morreu, mas está lá na UTI. Com essa mudança de paradigma, o empresário, ele se internacionalizou. Ele falou, peraí, eu vou jogar outro jogo. E aí é o caso. Empresas que vão para o Paraguai, empresas que vão para o Uruguai. China, hoje você pega avião lotado. Antigamente era uma coisa, você fazia uma ponte, sei lá, em Dubai, fazia em qualquer outro lugar. Hoje você encontra aí metade do voo de brasileiro. Lotado, brasileiro. Você vai na indústria chinesa, eu importo, por que eu vou pagar esse imposto? Por que eu vou pagar essas contribuições? Eu vou revender. Ah, não vou vender no mercado local no Brasil. Não tem problema. Eu vou vender para outro país. Ou seja, o mindset mudou um pouco. Não é a mesma situação. E aí o que me preocupa é o seguinte. Você tem o médio e o pequeno empresário. O pequeno, ele também está se virando, o médio também. Então é uma situação diferente, né? A gente vê em cursos, as pessoas gritando, eu vou vencer, bati a meta. Bom, isso é um pouco de fantasia. Vamos para o mundo real. Qual é o mundo real? Como que você mantém uma operação? Você mantém uma operação com uma carga tributária alta, com deveres instrumentais, que não precisa ser muito inteligente. Você tem uma empresa, eu importo e revendo. Como que o sujeito vai acondicionar? Ele tem o aluguel da operação dele, ele tem colaborador, ele tem... Com essa reforma tributária. Fluxo não tenho de mais caixa. benefício. Fluxo de caixa, como que eu faço? Então a questão é, essa reforma tributária ela é vendida como uma simplificação. Mas a questão de falar de reforma tributária, se você pegar pessoas falando sobre reforma tributária, alguns criticam, outros não entendem. E eu estou falando do ponto de vista do que eu vivo, do negócio de cada empresário. Então é diferente. Então não estou falando aqui como se a norma se aplica ou não. Eu estou falando do ponto de vista de operação. Imagina quantos lançamentos de curso de reforma tributária vai ter quando sair a reforma. Já tem. Tem diversos já no mercado. Você tem diversos. O tráfego pago vai chorar. Chora. Então não é uma crítica, é uma realidade. Final do dia, o que o médio vai fazer? Uma banda já está indo para a China, ele está se reinventando. Eu dei um exemplo, Rafael, acho bem interessante eu colocar isso, que poucas pessoas sabem. É o seguinte, você sabe que o setor industrial, por exemplo, a gente tinha uma grande montadora lá em São Bernardo que foi desativada. Uhum. E o problema não é a montadora, o problema é o entorno dela. Causou desemprego, enfim. Então, um exemplo, você tem um motor que tem 12 mil pontos de solda. Quando eu falo solda, de usinagem, enfim, você tem todo um processo ali para trabalhar, as quais as empresas, as metalúrgicas ali, trabalhavam forte. Carro elétrico, tem quantos? 4. 4 pontos. Aí a questão tudo bem, tecnologia, a discussão não é essa. A discussão é outra, que entra na questão de mudança de paradigma da cabeça do empresário, que eu falei há pouco. O empresário, ali alguns, né, fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais essa demanda, porque vem tudo pronto, praticamente pronto da China, né, enfim. O que eu faço agora? Eles foram para a Turquia. Por que Turquia? Porque Turquia é um grande fabricante de material bélico. Então você imagina, pegando um Jeep, eu falo Jeep, né? São 21 mil pontos de usinagem. Aí você fala, mas eu vou estruturar como?
isso, né? Aí entra na outra questão, né? Questão de imposto, questão de estrutura, como eu faço. Algumas empresas mantêm, são muito poucas aqui no Brasil, ou segue para uma operação na Argentina que é muito bem incentivada, que tange questão automobilística, questão tudo que é indústria. A Argentina ela tem um pacote fiscal, uma mentalidade um pouco melhor do que o Brasil. E ele está seguindo o baile dele. Sim. Se reinventou. Cara, tem que se reinventar, né? Tem que se reinventar. Vou até trazer um ponto interessante antes da gente, quero te conhecer mais aqui, a gente vai seguir o nosso roteiro para te fazer algumas perguntas, mas antes eu queria até trazer um ponto interessante do que você falou dentro da minha área, né, que é a parte de logística internacional. Por exemplo, depois da pandemia, a inflação nos Estados Unidos aumentou de uma forma absurda, e o americano ele não estava acostumado com a inflação. Não. Então, hoje, se a gente for olhar uma operação, vamos falar, empresas especializadas que ficavam principalmente em Miami, agentes de carga assim como a Santrans, alguns inclusive parceiros nossos, que só viviam da carga do Brasil. A margem de lucro da carga do Brasil, por exemplo, de uma carga que é Estados Unidos e Europa, é menor, porque o nosso mercado ele aperta mais, ele espreme mais. Então a margem de lucro dentro do frete internacional, Miami ou Estados Unidos, Brasil, ele acaba sendo reduzido. O que aconteceu? O custo para você ter um operacional hoje nos Estados Unidos, que tem ali uma formação, um cara com uma base de logística, ele está numa média de 4 a 5 mil dólares por mês. Lá eles fazem por hora, mas vamos tirar ali um grosso ali de Quase 4 a 5 mil dólares. Cara, olhando a margem de lucro, não paga. O que aconteceu? As empresas de Miami, primeiro elas começaram a se juntar, elas fecharam warehouses e começaram a se juntar para dividir o warehouse, para dividir custo, e começaram a fazer back-office em países como Colômbia, Brasil e entre outros. Então o que ele faz hoje? Ele pega um operacional no Brasil, paga um salário, vamos falar de $1.000, $1.200, não paga um salário de $4.000 e terceiriza a mão de obra para o Brasil, fazendo um contrato entre a empresa americana e aí a pessoa abre uma empresa no Brasil. Então, cara, isso mudou, não era assim. O mercado muda. Ou você se adapta, ou você morre. Vou dar um exemplo prático para você. Uma empresa alemã, uma grande indústria, o que ela fez? Ela foi até inovadora. Ela fez esse modelo de operação, só que ela tinha uma operação aqui no Brasil que era custosa, com os impostos, enfim. O que ela fez? Ela criou uma plataforma global. E hoje no Brasil, ela tem um escritório que é muito pequeno, escritório. E não só no Brasil, em todos os outros países. Acabou. Então ela tem redução de custo, ela tem redução de tudo. Que é mais ou menos o que aconteceu no exemplo que você deu de Miami. Eles se juntaram, ele monta aqui um back-office e o operador vende daqui. Recolhe o imposto dele dentro da lei e acabou. Então, se você não mudar o paradigma, quando eu falo você, né, vocês, enfim, empresa, contribuinte, enfim, não tem como avançar. Que a gente não briga mais interno só, né? A gente Não briga mais fora. interno. E fora é outra política, outra tributação. Política, é outra tributação. E tem um detalhe. Tem que tomar muito cuidado, porque a análise da tributação internacional já é um pouco mito, né? Se falar, vou criar uma empresa em paraíso fiscal, isso já ficou para trás. Sim. Isso é coisa do passado, né? Então a gente está muito mais avançado. Então quando você está avaliando uma estrutura principalmente internacional, eu vou colocar Brasil, aí eu vou estruturar uma operação internacional com outros países. Tem que tomar cuidado como o Brasil trata, como que o Brasil vai entender essa operação. Eu vou dar um exemplo para você. É uma briga ferrenha em cada município quando se trata de exportação de serviço. Então, um exemplo. Eu tenho uma empresa de engenharia, quando eu falo engenharia pesada, de infraestrutura. Engenharia, tudo bem que não tem muito trabalho mais, mas enfim, eles estão sobrevivendo. Estão esperando, né? Estão esperando. O trabalho, ele é feito por outros engenheiros. E aí eu vou colocar mais uma pimenta no negócio. Hoje você tem o IA, que as grandes empresas aí já apimentou se bem, prepararam. aí apimentou legal, cara. Apimentei legal. Então as empresas, hoje, elas não dependem 100% da mão de obra do engenheiro. Então tem casos que tinha que ter 8, 9 profissionais. Você tem um operador de IA, que muitas das vezes é um recém-formado que entende muito de tecnologia, que acaba ali estruturando o projeto. Então, mas voltando para não perder o raciocínio. Então, a operação, de fato, ela se dá em outro país. Então, eu estou ou importando ou exportando. Então, se eu mando, um exemplo, eu mando um serviço que foi executado nos Estados Unidos.
chega aqui no Brasil, é uma exportação, uma intercompany operação. O Brasil, dependendo do município, ele vai entender que aquilo não é uma exportação de serviço. E vai lavrar um auto de infração cobrando o imposto devido para o município. E aí você vai entrar naquela briga ferrenha, se apresenta laudo, processo produtivo, comprova que de fato existe um escritório lá fora, que as pessoas... Mas fica aquilo, essa discussão, que no final não se sabe se o contribuinte ganha ou não ganha. Então a gente entra naquela questão de segurança jurídica. Né? É uma área cinza, você acha? É uma área cinza. Uma área cinza. Então tem que estruturar muito bem, né? Então quando se fala de operação internacional, não é simplesmente eu posso, ou o coleguinha falou que é interessante. Não. É mitigar risco, ter muita segurança, porque você seguindo num caminho correto, certo, dentro da legalidade, você não tem aqui uma segurança jurídica do entendimento. Sim. Eu até brinco, né? Vai de acordo com a cara do freguês, né? Sim. É triste dizer isso, né? Mas Depende muito de onde você vai cair, né? É de onde você cai. interessante esse exemplo que você falou, porque acontece também, não só no Brasil, mas a gente enxerga isso também lá fora. Exemplo, por exemplo, a França, que tem uma população grande na Europa, e as operadoras de streaming se localizam agora só na Irlanda porque a carga tributária é menor. Sim. Então, Tive lá recentemente, inclusive. Muita empresa tá migrando pra Muito lá. bom, eu tive a oportunidade, fiquei 2 meses na Irlanda. A Guinness é muito bom, né? Muito cara? bom. Cervejinha. Uma Guinness é Uma fantástico. Guinness geladinha. Com certeza. E aí se cria aquele conflito. Pô, mas o serviço está sendo... O cliente final está na França, mas a operadora diz que a matriz está na Irlanda, na verdade. Mas se você for ver, cara, Dublin nada mais é do que a Itajaí da Europa. É Itajaí da tecnologia. Sim. Eu fiquei assim, é bem marcante que eu aluguei um apartamento e eu fiquei em frente à sede matriz da Google. Uhum. Acho que você foi conhecer lá, que você olhando de longe tem até um estádio de rugby. Sim. Ali é totalmente tecnologia. A matriz do Google, salvo engano, não sei se mudou, né? Mas era em Dublin, né? E como outras empresas. Quão bem feita tu acha que é feita essa engenharia tributária do Google, cara? É muito bem feita. É muito bem Com feito. certeza. E tem alguns bem feito. países também que... Você vê o caso da Zara. A Zara teve um problema no passado. Né? Então, mas você tem um pouco de previsibilidade. A grande questão é previsibilidade. No Brasil, a gente não tem essa previsibilidade, né? Principalmente quando a gente está conversando com o investidor, ou principalmente com fundos, ou... A primeira coisa que ele fala é o seguinte: não, tudo bem, eu já cansei de fazer legal opinion. Ele, olha, eu li, eu acho que, né, tá tudo ok, o caminho que você mostrou, mas o problema é isso. Qual é a regra disso? Qual é a garantia que você tem? Eu falo, mas eu não tenho garantia, Não né? tem. Porque a regra do jogo aqui é uma bagunça. O né? jogo aqui é bom porque é um jogo, por ser complexo, menos competitivo, eu acredito. Sim. Porque principalmente as empresas internacionais têm receio de entrar no mercado nacional. Eles têm receio. Mas é difícil de jogar. É difícil Não de é pra jogar. qualquer um. Não é pra qualquer um. Mas agora a gente quer te conhecer um pouco mais. Vamos aí pro nosso Contos do Navegador. Conta pra gente uma história engraçada aí que aconteceu na sua carreira. Olha, cara. são várias histórias, né? Mas eu vou contar uma história que eu entendo que é engraçada, né? É uma história que já aconteceu. Eu não sou tão velho, não, viu? Tô ali Tá novo, pô. tô Tava fazendo 40 kite anos, aí, pô, cara? Não, Quantos dias fazendo kite lá? fiquei 7 dias e tô indo pra um evento agora de kite bem interessante. A gente vai fazer uma imersão dentro dos Lençóis Maranhenses. Então a gente Bacana. contato realmente ali com a natureza e desapego, né? Não vai ter hotel, não vai ter nada. Você vai ter que Camping? velejar. Vai fazer o camping? Não, vai dormir nos Lençóis Maranhenses. Ô, louco. Legal, hein? Muito legal, cara. Não tem alternativa, tem que seguir. Mas eu vou dizer o seguinte, são várias histórias, né? Mas uma história que ficou marcada, eu morei 1 ano em Manaus, né? Tinha uma operação de uma grande empresa de 2 rodas, né? À época tinha sido vendida a parte para a China, e eu acabei entrando no meio do caminho ali, porque ninguém conseguia resolver o caso. Eles foram descredenciados de todos os regimes especiais tributários, enfim. Nossa, você tá em Manaus e acontecer isso é duro, hein, cara? É duro. Porque a logística lá é pesada. É duro. E eram muitos processos, enfim. Eu acabei tendo que morar lá, porque estava numa operação de M&A, uma operação, enfim.
eu tinha que resolver isso porque senão a operação não saía. Tanto é que eu fiquei morando lá. Vinha para São Paulo à época, enfim. E tem um caso bem interessante que eu acho que é engraçado. Eu falei, olha, eu preciso de 2.000 motos para dar em garantia pra gente, né, em um determinado processo. Ela, não, tudo bem. Eu falei, então você me providencia, né, os catálogos, né, certo. Pois bem, fiz aquela petição, peguei, fui despachar com o juiz, falei, essas motos estão aqui. Ele falou, pô, mas a moto é bonita, né, claro que eu vou aceitar, tal. Pois bem, foi aceito. Eis que no dia seguinte, vem o oficial de justiça. O oficial de justiça vai, né, cumprir lá, fazer a... Cadê as motos? Eu falei, mas não tinham 2.000 motos? Não tinha. Não, então, a moto tá no porto. Eu falei, peraí, no porto? Ah, tudo bem, vamos até o porto. Não, tá lá armazenado. Eu falei, tudo bem. Cheguei no porto, chovendo. Lá chove toda hora, né, cara? Com os pés molhados, eu já saí com os pés molhados, já saí todo, já tava todo molhado. Suado. E vai daqui, vai de lá, e fala com o inspetor, e fala com um, fala com o outro. Enfim, achamos as motos. Todas desmontadas. Pneu de um lado. O oficial de justiça falou, doutor, isso é uma fraude, você não pode fazer isso. E eu desesperado com a minha responsabilidade até como profissional, responsabilidade com a empresa, enfim, responsabilidade com a justiça, saí correndo desesperadamente. Você deve conhecer bem ali o Porto de... Sim, sim. E você sabe que ali a infraestrutura, não sei se melhorou, isso tem muitos anos, não tinha proteção, enfim, ali na beira. Eu saí desesperado, acabei caindo dentro da água, me molhei inteiro, todo lameado. Por que correndo? Porque eu queria ir lá falar com o juiz para pedir uma retratação, falar, não, eu não sabia. Sim, sim. As motos estão desmontadas. Pois bem, cheguei todo molhado para falar com o juiz, todo cheio de lama. O juiz, o que é isso? Eu falei, não, excelência, pelo amor de Deus, eu não sabia. Ele, o que foi? Eu falei, não, eu não sabia mesmo. Mas você não sabia do quê? Eu falei, não, as motos estão desmontadas. Ele, não pode fazer isso. Não, já estou pedindo aqui uma desconsideração, tudo. Mas ali no final acabou dando certo. Não foi aceito as motos, porque não tinha como, né? Mas a situação que eu entendo que é engraçada é porque, assim, não tem como eu fazer um filme, mas todo lameado, todo sujo, uma situação eu acho diferente. Que isso é interessante, principalmente aí pro pessoal que... Nessa parte aí de tributação, cara, que nunca viveu isso, né? Isso aí é uma experiência. Imagina, você tá lá em Manaus, no desespero, você chega às motos... Cara... Complicado, hein? E cadê as motos? Eu falei, mas onde tá as motos? Tinha um kit de montagem, pelo menos, não? Não tinha. E pior, era só uma peça pro lado, peça pro outro. Ela não estava armazenada, ela estava parte dentro de um container, estava tudo separado. Meu Deus do céu. O oficial de justiça, o que é isso? Mas enfim. Acontece. Por isso que é bom você sempre falar a verdade, né? Quando você for o cliente, sempre fala a verdade, senão você vai se complicar. Eu, graças a Deus, consegui ali. Senão você vai pôr em maus lençóis dos seus fornecedores, né, cara? O juiz percebeu a minha... Eu tava com a verdade, né? Eu falei, realmente, eu não sabia, acho que foi uma informação ali equivocada. Que acho que o desespero e a lama também ajudaram, né? Ajudaram tudo. Vamos lá. Nosso segundo quadro, Rota de Colisão. Cara, você já até trouxe aí uma história que acabou sendo engraçada, mas foi um desafio. Conta pra gente, qual foi o maior desafio da sua carreira pra chegar até onde você tá hoje? Rafael, eu acho o seguinte, né? Que não só pegando pelo esporte, eu sempre faço esse paralelo do esporte, porque eu fui atleta, comecei a fazer natação com 5 anos, ganhei vários campeonatos, enfim. Então, a minha mentalidade sempre foi uma mentalidade um pouco diferente. Uma mentalidade com uma resiliência ampliada, com, sabe, desafios. E até hoje eu faço esporte. Por que eu digo isso? Eu acho que o desafio, não só como profissional, mas como pessoa, né? Isso que eu acho que é interessante, é de você buscar a melhora, de você melhorar como ser humano, melhorar como profissional. E qual foi o desafio? O desafio foi, eu preciso entender... É diferente de você estudar. Você tem que entender os seus clientes, você tem que entender suas situações, você tem que entender como falar com o juiz. Isso não existe um manual, né? Então, por mais que eu possa ficar aqui o dia todo lendo leis, lendo jurisprudência, lendo casos, mas na prática
eu não sei se isso vai ser aplicado, né? Então eu tenho que ter esse conhecimento profundo. E para isso você tem que estar aberto, né? Vou dar um exemplo. Entender pessoas, que o Rafael é craque. Ele tem um time aí, a Santrans, eu admiro assim, deixo aqui, reitero minha admiração. Obrigado, irmão. E tive que aprender a lidar com pessoas. Quando você aprende a lidar com pessoas, não é o fato de você ser um empresário ou não ser empresário, eu estou pagando. Isso é paradigma de 1930, 20, você tem que entender o ser humano. E como que você entende o ser humano? Né? Não existe um manual. Eu posso pegar um manual aqui, eu vou no YouTube, como lidar com pessoas, ou comprar um livro de autoajuda. Como lidar com pessoas no trabalho. Não vai dar certo, você tem que estar aberto. Então é um desafio muito grande você entender o outro no aspecto não só profissional, no pessoal, quais são os anseios que ele tem. Eu tive problemas com equipe, assim, vários anos. Muito difícil. E aí, análise que eu faço. Você tem duas vertentes. Será que eu estava errado? Será que eram as pessoas certas? E aí você tem que fazer uma imersão para tentar melhorar. Né? E você entender. Né? Hoje, o Rafael, volto a dizer do Rafael também, uma empresa que essa nova geração, eu não tenho reclamação da nova geração. Nenhuma. Porque qual o problema? Eu entendi eles. Muda paradigma. Você muda Sim. paradigma. Se você pegar você pega da década de 80, pensava de uma maneira, da década de 90. A nova geração escuta, porque a nova geração é isso, porque a nova geração é aquilo. Eu não vejo problema nisso. Eu consigo entender eles. E pelo contrário, eu prefiro trabalhar com a nova geração que eu sei falar com eles. Mas como que eu aprendi? Não foi pelo livro. Convivência. É muito dinamismo, né? Eu cara? me permitia isso. Então eu acho que é um desafio. E aí entra a questão de... Quando eu iniciei a fala, falando de esporte, então eu sempre busco aprender. Mas não é um aprender para executar, você tem que aprender de dentro. Não adianta aprender de fora. Né? E o desafio continua. Você entender seu cliente, você entender tua esposa, você entender seus amigos, você tem que... Claro, não existe uma regra clara. Tem colaborador que é irrecuperável. Mas eu não posso fazer uma régua e falar ninguém presta. Senão eu não consigo formar time, eu não consigo formar uma empresa, eu não consigo formar cultura. Como que eu faço para você comprar minha cultura? Eu posso... eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não vai dar resultado. Você tem que comprar minha cultura e eu tenho que te entender profundamente. Então o desafio continua. Eu vou dizer que eu aprendi a lidar com pessoas, é um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Eu acho engraçado você falar de cultura, porque eu vejo, né, a gente fez o curso junto ali, muitas das dores dos empresários é a cultura, só que às vezes o cara quer vender uma cultura que ele não vive. Ele não vive a cultura. Aqui, ó, o Santrans tá até na minha pele, cara. Sim, Por quê? Porque eu vivo a Santrans, eu respiro a Santrans, eu durmo e acordo, e aí, cara, é muito mais fácil você compartilhar suas ideias e mostrar pra onde a gente tá indo quando você respira a cultura, né, cara? E falando de cultura, não é uma crítica, né? Daí eu volto na questão, né, de como você se coloca para aprender isso. Né? Não é no manual que você vai aprender, você tem que estar isso intrinsecamente dentro de você. Então o sujeito, não tem como eu fazer um manual ali, a minha cultura é essa aqui. Não dá. Até uma consultoria. É vou contratar uma consultoria. Aí o cara fala, vamos botar isso de cultura. Pô, mas o CEO acredita no que a consultoria está propondo? Não. Aí como ele vai vender isso para a equipe? Como a galera vai seguir ele? É um desafio. É um desafio total. Eu vivi muito isso, o que você está dizendo. Há uns, vamos colocar 10, 12 anos atrás. Eu cansei de me esbarrar com consultorias externas dentro de clientes. O cara, não, estamos estruturando aqui a cultura, estamos... e como que é estruturado isso? Não, a gente faz o desenho e comunica. Tá, como que você vai comunicar? A partir de hoje você chega às 8, você chega às 9. Um assunto só para eu finalizar a resposta, eu vou dar um exemplo também. Questão do home office. Tem pessoas que são contra, pessoas que são a favor. A gente tem que pensar no seguinte: os cargos que não exigem um nível intelectual muito forte, mais operacional, isso já está sendo substituído por inteligência artificial. Sim. Isso é fato, as empresas já estão ganhando produtividade, enfim. Eu acho o seguinte, na minha opinião, aquela velha história, se você
é autossuficiente, se você tem uma companhia que tem uma cultura forte, se você tem processo, principalmente processo de trabalho, claro, você não vai fazer ali de uma bagunça, né? Mas o home office funciona. Eu acho que, principalmente depois da fala do Elon Musk, o empresário, às vezes muitos empresários são muito Maria vai com as outras. Né? Até desculpa pela palavra, mas é o que eu acho. Aí todo mundo fala, home office é tudo vagabundo. Eu já tive o pior do home office e já tive o melhor do home office. Tem gente que trabalha muito bem, tem gente que trabalha muito mal. Hoje na Santrans a gente criou o seguinte, é o benefício. Então a pessoa tem o benefício do home office, ela pode ganhar ou perder ele. Por quê? Porque assim fica justo. Tem gente que trabalha bem no home office, tem gente que não trabalha no home office. Então eu acho que esse balanço é necessário. E a gente tem feito muitas imersões para, mesmo com o home office, quebrar o gelo. Porque eu acho que o principal desvantagem do home office, se a pessoa é compromissada, não é nenhum problema do cara estar trabalhando ou não. Ele vai trabalhar, se ele for compromissado, e se ele não for, você vai saber. Como líder, o seu líder ali vai saber no dia a dia. Mas eu acho que a dinâmica do escritório ela faz falta. Então você tem que compensar isso com imersões, como a gente tem o Sun Week, para poder manter a cultura viva. Mas eu concordo, só que assim, hoje, se você pegar, cara, 90% dos empresários, depois das falas aí de algumas pessoas que são totalmente contra, cara, o cara crucifica. Home office é coisa de vagabundo. Será que é? Você vê que interessante. Você não precisa de consultoria externa, você implementou a sua cultura, né? Eu coloquei de modo aleatório, né? De modo exemplificativo. Só que você colocou ali, ela tem o benefício do home office. Acabou, você colocou. Se ela não performar, acabou, tchau, não vai dar certo. Então você já estruturou ali. Mas eu não posso dizer, olha, todos vão ter que trabalhar aqui 100%, porque se não trabalhar, não vai. É importante, você tem que ter essa troca. E aí o evento que você fez, até te parabenizo, você nem me convidou, mas tudo bem, né? Pô, cara, é isso. Foi uma correria, eu tinha você não acabado me de voltar da convidou, Europa. né? Mas tudo certo, né? Mas no final do ano tem outro, você tá convidado. Então cara. tá bom. Vai ser Vou melhor ainda, perdoar a gente tá ele, viu, melhorando, Fábio? a gente tá melhorando. Com certeza vai te convidar, porque depois dessa não não tem como não. Então essa interação, ela é super, ela é fantástica, né? Então, Acho que é super válida. super válida. Como gestor de área, acho que apesar de ficar longe alguns dias em São Paulo, eu venho para aquela Santos onde está a minha equipe, hoje eu sinto que a integração, tanto que o Rafael falou da parte cultural e também a sua que você comentou da convivência com o time, para você entender as pessoas, é fundamental para a gente conseguir mostrar, pontos. Esse é o caminho que eu quero chegar, mas vamos entender a pessoa e como é que eu posso melhorar ou como é que eu posso agir com ela para conseguir entender o que eu estou falando e chegar no mesmo objetivo que eu, que é o objetivo da Santrans hoje. Essa interação de escritório é muito importante para a cultura e também para a própria gestão de pessoas. Claro, tem gente que consegue trabalhar tranquilamente em home office e nada contra, mas eu acho que o esquema híbrido que é hoje feito aqui, por exemplo, eu acho excelente, muito bom. E claro também, né? Não vai ser um home office jogado, né? Não. Isso aí... Eu tenho gente hoje que mora em cidade que a gente não tem filial. Não tem filial. Só que o cara performa. Por que eu vou tirar um cara desse? Não tem como. Não tem porquê. Então, então, toda crítica que... É assim, você tem que tomar cuidado com tudo que é muito, né? É só desse lado. Se não for desse lado, não... Tem que tomar cuidado com opiniões muito fortes, né? Eu sou totalmente contra o home office. Inclusive em curso. Quando a gente vai em curso de empresário, tem que ir com a cabeça blindada. Você tem que ir com a cabeça blindada. Porque, cara, você não pode aplicar tudo no Você não pé se da lei. aplica em tudo, né? Porque... E aí entra na questão dos gestores também, né? Sim. Então eu não posso... então, vamos lá. Rafael, se você não... Você vai ter que fazer dessa forma. Não, então eu tenho que voltar lá, para trás e reaprender tudo novamente. Então eu não posso ter uma opinião tão forte. Você tem que fazer uma construção para você começar a ter resultado, né? Senão não funciona. Sim. Vamos pro nosso SunQuest aí para dar uma quebrada de gelo, uma parte de Vamos humor. quebrar o gelo. Colocar uma saia justa aí, hein? Pode colocar. Vai lá, manda lá a pergunta para ele. A primeira pergunta que mandou foi a Samara. Pergunta da Samara. A empresa quer entrar no regime especial, mas só emite metade das notas que deveria. Você toca o projeto ou sugere incluir um padre no time para ver se rola um milagre? Pô, o padre é bom, hein? Colocar um padre é bom, hein? Padre Quevedo, isso O não padre existe. Quevedo, né? Porra, não dá. Eu não entendi o regime especial. Qual regime que seria? Ela não delimitou o regime. Ela não delimitou. Só passou um... Bom, a questão ela foge um pouco. Claro que existem, né? Algumas empresas ainda que operam com caixa 2, enfim, mas a cultura mudou um pouco também. Até por conta da tecnologia da Receita Federal, né? Então, hoje, para você emitir meia nota, e existe mecanismo, né? Você sabe que sempre coisas... O brasileiro é criativo, né? O brasileiro é criativo.
sempre vai ter um jeitinho, né? Mas o que você tem que pensar? Se você tem uma operação estruturada, você tem que ter uma contabilidade, um ajuste fiscal muito certo. Então, se você vai se alavancar, por exemplo, aí você vai fazer uma análise do seu DRE. E teu resultado, como tá? Né? Seu estoque, saindo um pouco da análise do DRE, só voltando na questão estoque, insumos, como que eu faço essa meia nota? Né? Então, é uma prática que não... Hoje, né? Não estou dizendo que antigamente, mas antes era até mais usual, mas hoje você tem uma operação totalmente diferente. Você tem a Receita que te monitora tudo, Sim. você tem outros empecilhos. Eu vou no banco, como que eu tomo dinheiro? E quando você pega Pelo uma teu consultoria assim que tá muito bagunçada, você chama o padre ou aceita? Olha, Depende. na verdade a gente tem um problema sério. A gente tem um problema do seguinte: você tem um empresário que é inteligente, que é aquele empresário que eu falei que mudou o mercado, que está indo para o Paraguai, que está buscando outras alternativas. E você tem o empresário que não evolui. Ele continua pensando como na década de 70. Ah, eu vou receber o fiscal aqui pessoalmente, enfim. E não consegue ter avanço. Então, quando eu percebo que um cliente ou vou prestar uma consultoria, existe uma resistência ali, eu já não tenho tanto interesse em seguir, porque não vai ter um resultado. Se a pessoa não quer Aí mudar... você indica o padre Marcelo Rossi e vai embora. Indica o padre Marcelo Rossi. mas tá em voga outro. Mas tem um que vai resolver melhor, viu? Tem um pastor aí que faz bastante palanque. Deixa pra lá. Deixa pra lá, a gente não pode entrar nesses assuntos. Mas tem um pastor bom aí. Vamos pra segunda pergunta. Vamos pra aqui do segunda Jaime. pergunta. Pergunta do Jaime. Chega o cliente dizendo que viu num grupo do WhatsApp uma forma 100% legal de importar sem pagar imposto. Você orienta, bloqueia ou larga tudo e encerra teu dia? Olha, é milagre a Grupo gente... do WhatsApp. É o grupo do WhatsApp. Eu vou falar, pô, você tá... De onde você tá recebendo esse milagre? Eu vou falar pra ele, me passa o contato aí que eu também vou querer fazer essa operação pra ele, ó. Só você quer ganhar? Vamos dividir. Vamos dividir, né? Aí eu vou tentar, conhecendo, daí a gente aplica a mesma regra, né? A gente ali tem lidar com pessoas, né? Então a gente tem que chamar ele e falar, olha, meu querido, vou dizer uma coisa pra você. Você viu? Deixa eu te explicar. Ó, não funciona dessa forma, não dá pra você importar sem pagar nada, né? Depende, você pode... Dentro da legalidade, você pode ter um planejamento sério, um planejamento tributário, um planejamento que te dê uma redução de custo, mas sem pagar nada não dá, né? Não tem como. Mas tem muito isso, acontece, muita gente vê assim uma notícia e fala, agora eu vou fazer isso. Tem. E é bem engraçado, porque a internet é uma avenida ali que, né? A internet é uma avenida, né? Você tem de tudo na internet. É uma avenida sem dono. Você tem de tudo, né? É uma avenidona. E às vezes alguns clientes vai passando na timeline, e aí tem um cara que faz o tráfego pago, recupera os seus impostos, faço isso. Polêmico, faço aquilo. Aí o sujeito, por que você não me falou disso ainda? Eu falei, pô, aí com todo jeito, né? A vontade de responder é falar, pô, eu não mexo com coisa errada, pô. Faço coisa certa só, pô. Coisa estruturada, né? Vai ter que ter paciência. Não, você tem que ter paciência. Eu explico para ele, olha, esse caminho aqui não é adequado para sua empresa, não dá para seguir esse caminho, enfim. Mas é um exercício, né? Porque o empresário, que eu entendo, né? Ele é uma guerra diária. Então ele precisa ali reduzir tudo. Então o que ele vê, ele precisa, é custo. Né? E muitas das vezes ali não está pagando nem a operação dele. Tem casos, Rafael e Fábio, olha que interessante. Eu tenho um cliente que tem uma operação, né? Tá passando por um momento diferente. Uma operação super sadia, uma operação lucrativa, tem processo de trabalho, uma empresa totalmente estruturada, enfim. Não está conseguindo pagar o imposto. Aí você fala, tá, mas se pagar um imposto, não consegue pagar empregado, se pagar empregado não consegue pagar imposto. E aí eu orientei, falei, não tem como deixar de pagar imposto, tem que dar um jeito. Então... Ou aumenta a margem ou reduz o custo. A gente está fazendo um planejamento para ele. A
gente está começando fazendo um planejamento estratégico para mudar a operação. Acho que num país como o Brasil, que a parte de tributária é muito alta, muito elevada as alíquotas, a parte fiscal, essas estratégias fiscais que vocês, advogados tributários, montam, são essenciais na precificação dos produtos ou dos serviços aqui, onde a pessoa vai conseguir montar uma filial, onde consegue montar uma fábrica. Eu acho que a diferença dá no custo final, né? Se você não Custo fizer, final. o cara que tá fazendo vai ganhar de você. Ele vai ganhar de Sim. você. Ele vai Então ganhar de é você. essencial. A competitividade trouxe a gente até aqui. No mundo, no mundo, capitalismo global, a gente capitalismo falando. global. Então hoje você tem que se reinventar, porque senão você fica pra trás, não tem escolha. Ou se adapta, ou morre. Ou não tem jeito. Sim. Você vai acabar. Como- E mesmo se reinventando, mesmo planejando, mesmo já é difícil. O jogo é complicado. O jogo é difícil. complexo. É um ainda mais- exercício ainda Diário. mais no Brasil, que a Infinito. complexidade de Infinito. impostos É infinito. gigantesca. e tem mês que vai, tem mês que não vai. Você começa a olhar pro teu resultado, você fala, pô, como faz? E aí você não pode Tem que deixar. também parar de... Eu acho que uma das coisas que acontece muito no Brasil é você investir muito no cavalo morto. Ah, no cavalo morto, isso. O cara quer investir, mas já sabe que deu errado, você tem que trocar a Você estratégia. tem Não que pode trocar, ficar não tentando tem como. esperar um milagre, isso não vai acontecer. Não cara. vai acontecer. Analisa, tudo é número no final do dia. Tudo Você é pode número. ter uma puta cultura, você pode ter a meta, você pode ter a mentalidade, mas se você não tiver número, análise e estatística, você tá fora. É aquela velha história, né? A gente colocando um exemplo. Tá tudo bagunçado. A operação tá toda errada. Mas eu vendo. Então tem jeito. Sim. Eu tenho uma operação toda correta, toda parametrizada, mas eu não vendo. Final do dia é isso. Tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois. O Felipe Melo aqui, né, um amigo meu, né, grande amigo meu, ele sempre fala uma frase que eu gosto, que é: os números falam, os deuses se calam. É isso aí. É isso. Ou a mesma situação, né? A pessoa ela é avaliada pelo quê? Pelo resultado dela. Sim. Eu não tenho Performance, né? como chegar aqui e ficar sapateando aqui na mesa. Não, porque isso, eu tenho que te mostrar resultado. Quais são os resultados? É o resultado, eu fiz isso, fiz aquilo. É resultado. No final do dia é isso. Cara, e falando em resultados, chegamos no nosso Atracamos por aqui. Queria te agradecer. Não, acho eu que que trouxe agradeço, né? insights muito bons pro pessoal de casa. O pessoal de casa ali, se ouviu esse podcast com atenção, principalmente os importadores vão trazer boas ideias aí. Se reinventem, eu acho que essa é uma dica. Eu queria que você ideia é deixasse uma mensagem aqui pra gente encerrar o Suncast. Deixasse uma mensagem pro pessoal de casa aí, pra deixar marcado aqui a sua vinda. Primeiramente, eu agradeço, né? Reitero novamente, acho que pela terceira vez, a admiração que eu tenho por você, pela sua empresa. Eu acho que é diferenciada no mercado. Agradeço ao Fábio também, a todos aqui. Fui muito bem atendido desde a minha chegada até, enfim. Cara, pra gente é uma honra ter você aqui, você Isso- sabe não, disso, pra né, cara? você- Você é uma Eu referência. também, pô. Eu fico super, super lisonjeado aí de ser convidado por você. Mas a mensagem final que eu deixo é: tá difícil, né? Acho que o exercício que a gente tem que fazer é estratégico, a gente tem que repensar nas estruturas. Quando eu falo repensar nas estruturas, você já percebeu que eu não fico vendendo o meu serviço, né? Eu acho que não precisa disso, né? Assim como você, enfim, a gente não precisa ficar É que vendendo. você já tem autoridade, né, cara? Então o recado que eu deixo é de fazer uma análise mais profunda. Quando eu falo análise mais profunda, não é você analisar só o imposto que eu pago, analisar quanto que eu ganho hoje, pegar, eu revendo, qual é a minha margem. Eu acho que tem que repensar num todo, né? Exige uma reengenharia global da operação, não do ponto de vista você separar por etapas. Eu estou com um problema nessa área, eu estou com um problema nesse ponto. Não, acho que tem que reavaliar tudo. E a operação, não adianta falar, minha operação tá boa. Não vai existir operação boa. E quanto mais você cresce, você sabe que o grau de dificuldade ele aumenta. Uhum. Né? Complexidade. A né? complexidade você tem que... Porque todo mundo quer crescer, né? Então você vai crescendo, daí você tem até... Você é criança, vira adolescente, enfim. Mas é difícil. Então o recado que eu deixo é avaliar as operações, buscar bons profissionais para ter ali uma segunda opinião, uma terceira opinião, se for o caso, e buscar novos mercados. Eu acho que o grande ponto é novos mercados. E sem esquecer do mais importante. IA é por aí. Eu não vou deixar a receita do bolo para meus concorrentes, mas se você não tá usando IA hoje ou não tá pensando em como vai implementar, você vai ficar fora. E quando eu falo de IA, a gente tem que separar um pouco. IA não é chat GPT, né?
Não é chat GPT, que você baixa... Não é ficar perguntando pra Não. ele lá. Receita do A, bolo. a inteligência artificial requer aí programadores, requer sistemas que não são tão simples assim. Então, hoje, algumas empresas já buscam essa tecnologia não de agora, que está em... Na verdade, a inteligência artificial ela já é antiga. Sim. Ela já é antiga. Ela mudou o jogo com o Ela mudou o ChatGPT, jogo. sim. Isso. E eu acho que é interessante, eu deixo a provocação aqui, de que o IA hoje, pra mim, é o Nokia do celular da cobrinha. É isso aí. E hoje em dia a gente tem o smartphone. Exatamente. Então, aonde a IA vai estar daqui a 5 anos? Pense nisso, porque se você começar agora, você não vai ficar pra trás. Quem não fizer... É que como que eu penso? Eu não posso pensar hoje. Eu tenho que pensar no mínimo em 3 anos, onde eu vou estar. Se eu não me engano, o plano de governo da China é 50 anos na frente. 50 anos na 50 frente. anos de planejamento estratégico. 50 anos na frente. Você acredita num negócio desse? Por isso que hoje eles são onde estão. Chinês a China é um país tecnológico, um país... É um quintal da indústria de tudo, né? Cara, eu vou há 9 anos pra China e boa parte do que eu aprendi pra aplicar dentro da Santrans, cara, eu importei de lá. Você importou de lá, né? Todos os processos. A parte... como é que fala? A inteligência deles, né? Know-how, conhecimento. O know-how, eu importei o know-how ali, né? Não tem, eles sabem fazer. E é interessante que tem alguns anos que eu não vou na China. E um amigo voltou agora, ele é CFO de uma grande companhia. E eu perguntando, ele ficou 45 dias lá, que eles têm operação lá na China. E eu falando, na época que eu fui lá, desci em Xangai, era assim. Ela, não, mudou tudo. Tudo. Mudou De tudo. 9 anos pra cá, da última vez que eu tudo. fui, já era. Já não é a mesma Não é coisa, aquela sabe? Xangai. Quando eu desci a Não. primeira vez em Xangai, eu falei, nossa, mas... né? É totalmente distinto, né? Agora a questão é, quando você fala, vou pro velho mundo, né? A Europa, ela tem alguns países que não tem evolução. Não teve. Infelizmente não teve. Não tem. Bom, quando quiser voltar pra China aí, cara, vamos marcar. Vamos marcar eu uma tô missão sempre pra lá. China. Não seria interessante até para os seus clientes também, a gente Pode ser fazer uma uma boa, missão pra pode ser China uma para boa. entender os... Vamos desenhar. Vocês aí que estão assistindo, se vamos vocês quiserem aí desenhar saber da convite missão da feito China, aí, ó. comentem aqui embaixo aí. E Pode vamos ser pra uma China, boa. vamos fazer uma missão pra China. Vamos estudar A isso. gente reunir empresários aí, enfim. Se você também não foi pra China e você é empresário, cara, por mais que não tenha um segmento da importação, eu te garanto que você vai aprender muita coisa lá. Então é uma experiência enriquecedora. Vou estudar isso, vamos estudar isso junto. Vamos estudar, vamos elaborar uma missão Santrans China. Cara, eu queria te agradecer de novo. Não, eu que Foi um agradeço. prazer, cara. Obrigado. Sempre bom ver você. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela mesmo, consultoria. gente. Imagina, pela consultoria. Pela Depois consultoria também. eu vou mandar a fatura pro Rafael depois. Pô, aí tu me quebra, Fábio. Eu vou Mas é mandar. isso aí. Gente, obrigado pela Obrigado. audiência. Obrigado, gente. Valeu.